Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pontos de Encontro. Hoje estamos aqui num local novo que se chama Feed Experience, que mais tarde iremos divulgar ou falar um bocadinho mais sobre ele, mas que tiveram a amabilidade de nos receber aqui de braços abertos e de gostar do nosso projeto e dizer: podem vir aqui gravar. Olha que maravilha. Portanto, estamos aqui hoje para inaugurar também este espaço com o nosso podcast. Hoje recebemos uma convidada que transformou a busca pela felicidade, baseada na ciência, numa ferramenta de transformação social. Então, Bianca, olá, dá cá um Olá! passou bem. Sim, muito Como bem. estás? Muito bem-vinda e muito obrigada por acederes e teres a disponibilidade de estar aqui connosco hoje. Hum, hum. A Bianca, quem é a Bianca? Vamos lá saber quem é a Bianca. Nós cruzámos graças à psicologia positiva, portanto, este no fundo é o nosso link que faz com que estejamos aqui hoje a conversar. Sim. Como é que foi isto na tua vida? Como é que chegaste aqui à psicologia positiva? Primeiro, quero agradecer o convite, É um obrigada. prazer receber-te Ah, é aqui. um grande prazer estar aqui, você, o Sérgio e toda a equipe do podcast, que desde o início tem nos tratado com tanto carinho, então gratidão. Estou bem animada e vamos conversar sobre psicologia Vamos lá, positiva. vamos lá. Sim. Você perguntou como a psicologia positiva chegou na Como minha é que ela vida. impactou a tua vida? Sim. É, isso e assim, é muito lindo, né, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes nos bastidores, que eu acredito muito que, de alguma forma, nós procuramos externamente algo que sentimos internamente, e a psicologia para mim foi assim na minha vida. Uhum. Eu desde bem pequenininha, eu sempre olhei o mundo de uma forma um pouquinho diferente. Eu lembro de olhar meus pais, assim, na quando eles estavam indo trabalhar e me perguntar o que que eles estavam indo fazer, o que era trabalho. Pequenininha eu lembro de me perguntar sobre isso, e pensar se existia alguma forma diferente de vivermos, de olhar para o trabalho, o que era o trabalho de fato. E isso ficou comigo, ali no ensino médio eu tive algumas questões grandes para conseguir encontrar minha profissão, que eu escolhi, fiz teste vocacional, então desde o início foram muitos questionamentos existenciais na minha vida, Hum. até que durante a faculdade eu vivi uma grande depressão, e foi um Já momento estavas na faculdade? já estava, Nossa. aham. Só que eu sentia os sintomas muito antes, desde do ensino médio, eu não sabia que era, e o meu diagnóstico veio no início da faculdade. Uhum. E E mesmo assim, continuaste a estudar, não foi? exatamente, exatamente. Porque o meu dia eu senti depressão por um vazio existencial, Uhum. de não saber sobre meu propósito, não entender por que eu estava aqui, eram questões profundas, que Certo. bem novas, como eu falei, sempre estiveram comigo. E eu comecei a ver que poderia ser um pouco diferente a vida, só que o ambiente que eu estava inserida, eu fazia faculdade de direito, imagine, super Hum. tradicional. Ui, ui, sim, imagino, Exatamente, imagino. super tradicional e super diferente a forma de pensar, e aquilo me incomodava muito. Uhum. E aí foi depois da faculdade, eu me formei, fiz lá no Brasil, sou do Brasil, sou brasileira, e lá nós temos a OAB, que é a prova de proficiência, né, então eu fiz a prova, entreguei para os meus pais e falei: "Agora eu vou entender de fato o que que eu vou fazer Agora eu vou à profissionalmente". procura, não é? Exatamente. E aí nessa procura eu comecei a explorar, que para mim foi um grandíssimo aprendizado que eu tive na minha vida, de sempre se manter em movimento. Sempre se manter em movimento. Isso. Aliás, acho que foi isso que fizeste com o teu curso, não é? Apesar de estares com diagnóstico de É, uma coisa difícil, tu continuaste em movimento. é. Achaste que tinhas que fazer, tinhas que continuar, não é? Tinhas que fazer qualquer Exatamente. coisa. É É muito interessante isso. porque às vezes nós não sabemos a direção ainda. Nós não temos um movimento para onde, Mas mas temos se que ir. parar exatamente. E foi algo que eu aprendi e que me fez passar pelo que eu vivi da depressão e concurso e tudo. E, por exemplo, quando eu terminei e me formei, eu não tinha ideia do que eu ia trabalhar. Só que eu Não falei para sabias mim. ainda, não? Não Exato. Não, sabias? não sabia, não tinha ideia. Lá no Brasil, a psicologia positiva estava ainda muito no início. Hoje ainda está, quanto mais naquela Uhum. época. Uhum. Então, eu não tinha, não sabia. E aí só que eu me mantive em movimento para me conhecer. Então eu comecei a me colocar em situações e em empresas e trabalhos diferentes para entender o que eu não gostava de fazer e o que que vinha diretamente para o meu coração, que eu amava fazer. E aí eu descobri que eu amava treinar e desenvolver pessoas.
Eu amava fazer isso, Ok. mas eu não conhecia ainda a psicologia positiva. Então, nessas idas e vindas, eu criei um blog chamado O Diário das Pequenas Grandes Coisas, com amor, Das Mira. pequenas grandes coisas. Exatamente. Interessante. Que eu sempre acreditei em pequenas grandes coisas. Sim. E aí depois São os pormenores. É quando os exato. pormenores se tornam grandes, não é? Exatamente. Depois eu criei uma empresa em que eu fazia experiências pequenas para as pessoas, para os eventos. Então as pessoas me contratavam e eu fazia experiências meaningful experiences para os eventos, com sentido e com propósito. Eu não sabia direito ainda que era PP, mas eu já fazia. Aí eu vi que eu não gostava disso, Tu eu aí fechei. já pesquisavas o sentido e o propósito? Era Ainda uma coisa não. que tinhas dentro de ti? Dentro de Fazias, mim. mas não sabias, não tinha o nome, não tinha esse nome, não Isso. é? E aí foi um belo dia em que hoje que é meu marido, na época era, meu namorado, ele me enviou um link de uma pós-graduação em psicologia positiva. Nós não conhecíamos ainda, só que Ah, ele falou: "Olha, eu vi a ementa e é exatamente o que você acredita". E eu falei da hora que eu li, eu vi: "Vou aprender sobre empatia, sobre otimismo, sobre felicidade". E eu fiquei muito impressionada, aí eu me inscrevi, e na hora que eu comecei a aula sobre felicidade, especificamente, comecei a chorar na frente do computador, porque ali eu vi que era possível ter um trabalho diferente. Eu olhava para aquela professora e eu via ela estar trabalhando. Isso é incrível, e olha é o que ela está feliz no que está a ensinando. fazer, não é? Isso, e olha o que ela está ensinando. Ela está falando sobre tudo que eu acreditava desde criança, só que agora existe uma ciência para isso. E eu chorava, chorava, chorava. Aí depois daí, foram muitas coisas. Aí eu entendi o que eu ia fazer profissionalmente, e aí foram muitas coisas, como estávamos conversando aqui, até a minha última formação acadêmica, que foi meu mestrado em Happiness Studies. Happiness Studies, já vamos lá aos Happiness Studies. Sim, Porque tu dizes depois, tu apresentas-te como mestre em estudos da felicidade, não exato, é? isso. E isso levou-te a fundar uma escola. Uhum. E então, fala lá um bocadinho sobre essa escola. Que escola é essa? O que é que trabalha? O que é que estuda? O que é que ensina? Sim, é muito curioso, na verdade, porque, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com psicologia positiva, o meu background sempre foi trabalhar com lideranças, líderes em empresas. Uhum. Então nós trabalhamos hoje já atendemos mais de 500 empresas no Brasil, em mais de 15 estados no Brasil, fora do Brasil também, e eu sempre amei fazer isso. Só que eu sentia que existia ainda uma parte do meu propósito que eu não estava realizando ali. E isso de alguma forma sempre esteve presente, que é a escola, que é Aham. a Áurea, ela sempre esteve presente na minha vida como um todo. Olha só que curioso, isso eu até nem falei na nossa conversa de bastidores. Assim quando eu comecei a trabalhar com psicologia positiva, eu abri uma turma pro bono, sem cobrar nada, para ensinar algumas happiness skills, habilidades para felicidade. Eu abri e falei, eu trabalho as redes sociais, enfim, como uma forma de expandir mais a mensagem, Uhum. e eu falei assim: "Olha, eu tenho 15 vagas para essa turma, porque eu queria algo mais íntimo, e quem conseguir se inscrever, eu vou conversar com vocês, ver quem consegue colocar em prática, quem consegue estar comprometida com isso, e aí vão vir as 15 pessoas". Eu coloquei, as vagas esgotaram, e aí, no final, foram 15 mulheres que participaram. Ok. Então, desde o início, o que a Áurea é hoje, que é a nossa escola, sempre nós tivemos. Então, sempre quando eu trabalhei com lideranças nas empresas, de alguma forma, sempre mulheres vinham e perguntavam: como é que nós podemos continuar isso? Como é que nós podemos fazer isso? Então, isso sempre esteve presente em minha vida como um todo. Até que, no final, eu estou antecipando uma pergunta, né? Eu acho. Eu vou terminar e só Não, explicar. nós já fomos. Não, eu tinha-te perguntado que escola era essa, até porque o Exato. título do nosso programa é justamente Áurea Happiness School, que é a escola que a Bianca tem hoje em dia. Eu Sim. estava a tentar saber como é que tinhas lá chegado, mas entretanto a história é exatamente essa. Como é que chegaste à escola? Portanto, estavas nas empresas, encontraste muitas mulheres, É, sentiste que as mulheres estavam interessadas nestes temas e, a seguir, bem exatamente, provavelmente a escola, não é? exatamente, que é a Áurea Happiness School, é uma escola internacional para mulheres, que nós ensinamos sobre como elas podem ser mais felizes. Uhum. Então, com base na ciência, é isso que nós fazemos. E Porquê que é nós só para mulheres? aí, Explica essa lá. que é a grande É isso que eu pergunta. queria saber. Porquê que é só para mulheres? Essa é a grande pergunta. É muito engraçado isso, porque desde que a Áurea surgiu,
sempre pergunta isso: "Por que mulheres? Por que Uhum. mulheres?". Até que, há algumas semanas atrás, eu estava conversando com a IA, com o chat, estava Sim. escrevendo, e aí eu perguntei assim: "Chat, a principal pergunta que eu recebo é por que mulheres na Áurea? Por que que você responderia? Como é que você responderia isso? Se se hoje no mundo todas as mulheres florescessem, que é o nosso grande objetivo, né, na psicologia positiva, é o É florescimento humano". florescimento, sim, sem Exato. dúvida. Que é nós temos mais bem-estar, mais, felicidade na nossa vida como um todo, como estado construído. E aí eu perguntei: "Se todas as mulheres no mundo estivessem em florescimento, estivessem desenvolvendo a sua felicidade como estado construído, como é que seria esse mundo?". E aí ele respondeu: "O mundo seria um mundo com menos violência, um mundo com mais paz, um mundo com menos estresse, um mundo com mais colaboração, com mais emoção, com mais harmonia". Porque quando as mulheres florescem, elas trazem todo o ecossistema normalmente para dentro do processo de florescimento. Nós naturalmente somos pessoas que cuidamos ao nosso Sim, redor. certo. E E portanto a influência vai se sentir à volta, em todo o exatamente. ecossistema, como dizes, que está à volta da mulher. Isso. E foi então isso que te levou a criar a escola, foi? Exatamente, foi. Para atender só mulheres. Para atender só mulheres, porque Uau! eu acredito profundamente que nós, atendendo mulheres e desenvolvendo essa felicidade, nós teremos um impacto sistêmico na sociedade. Como Uhum. um todo, impactaremos tudo, impactaremos comunidade, impactaremos os homens, impactaremos as crianças, impactaremos as escolas. Então, eu acredito profundamente que desenvolvendo o florescimento nas mulheres, nós temos um impacto muito forte na sociedade. Ok. E tu não sentes que de alguma forma estamos a pôr, ou estás a pôr de lado os homens quando crias uma escola só para mulheres? Não estás a pôr de lado os homens? Não, a gente Não, mesmo não, não é? não, eu não acho, porque, eu acredito tem 2 formas de responder isso. A primeira é, nós atendemos os homens dentro das empresas, que são os líderes, não Hum. na Áurea. Nós temos uma outra empresa, que é a nossa Ok, vocês Casulo trabalham também. Consulting, Ok. que nós trabalhamos liderança dentro das empresas. Uhum. E a outra forma de responder, que são os 2 caminhos, é que nós, durante muitos anos na nossa vida e na nossa história na sociedade, nós tivemos muitos espaços para os homens trabalharem e terem e Uhum. expressarem Uhum. na sociedade como um todo. E nós tivemos poucos espaços para As mulheres mulheres. de fato, que sempre precisou vir com um lugar de conquista muito grande para abrir esses espaços. E foi o que eu percebi trabalhando dentro de empresas. O quanto que era muito diferente, por exemplo, um bem-estar para as mulheres do que um bem-estar para os homens. E nós não temos pesquisas hoje, pouquíssimas pesquisas hoje no campo da ciência, da psicologia positiva, da felicidade, de bem-estar, feita por mulheres para mulheres. Uhum. Não temos. Uhum. Isso eu sempre senti És muita pioneira, falta. és pioneira nesta área. É isso, Parabéns, é porque acho isso. que isso é fantástico, realmente. Sim. É muito bom. E sabe algo que me fez muito pensar nisso? No ano passado eu estava assistindo uma apresentação da Gallup, feita por mulheres, mostrando dados de políticas de empresas que traziam políticas e construções e projetos dentro dessas empresas para a inclusão das mulheres, para ter mais mulheres em espaços de liderança e tudo mais. Uhum. E o que eu achei mais curioso era que eles começaram a medir se esses projetos funcionavam. E o resultado é que a maioria dos projetos não funcionavam. Não funcionaram. Então, projetos que a própria empresa tem criado para as mulheres, para o bem-estar das mulheres, não funcionam. Por quê? Porque é um bem-estar criado pelos homens. Exatamente. Então, isso é algo Porque é que a me medida intriga. deles e, portanto, é diferente se calhar a forma como olham Isso, para essa felicidade. exato. Achas que agora vou fugir um bocadinho da escola, mas nós já lá voltamos. O que eu sinto às vezes é que falar de felicidade ainda é considerado uma coisa muito, uma coisa muito, emoções. Não, não tem nada a ver. Achas que isso é assim? No Brasil também é assim? Uhum. É, é difícil falar de felicidade. É assim uma coisinha muito, felicidade, mas que é isso? Sei. Sentes isso? Sim, sentimos. Tanto é que, desde o início, sempre foi um trabalho de educação. Primeiro, para falar de felicidade ou de bem-estar, a gente precisa começar a educar. A educação da sociedade como um Uhum, todo. uhum. E é muito interessante isso, porque por isso que eu amo a ciência, porque trazer dados é algo que você não
é mais difícil, você começa a entender que existe um estudo por trás, uma pesquisa por trás. E que felicidade, dentro da áurea, por exemplo, a gente não trabalha felicidade como uma emoção, e sim como um estado a ser construído, ou seja, é um estado de bem-estar, um well-being, que você constrói na sua vida, desenvolve na sua vida conscientemente. E que eu sou uma grande defensora que nós deveríamos ter uma matéria desde Desde criança, crianças também concordo, porque senão para que plenamente. que serve a Como é que vida? vamos saber como se faz, não é? Exatamente, Temos que ir um exatamente. bocadinho como tu fizeste à procura. Não sei muito bem o que é que eu quero, Isso. mas eu sei que há qualquer coisa diferente do que eu tenho, não é? Exato, e aí vamos controlando danos, Certo. porque já Pois, escolhemos e passamos toda uma vida fazendo escolhas que no final, o grande ponto é para sermos felizes. Se nós começarmos a pensar tudo que nós fazemos na nossa vida, no fundo nós fazemos porque acreditamos que de alguma forma nós vamos ser mais felizes com sentir melhor, aquilo. sim, ser mais felizes, sem Exato. dúvida. É Então como isso. é que nós queremos ser mais felizes se nós não estamos sabendo como construir e tomar escolhas para esse caminho? Então esse para mim é o grande ponto. E aí quando algum líder, por exemplo, de uma empresa ou alguém fala: "Ah, isso não é importante", eu falo: "Para que o que você deseja? Me fale alguma meta que você tenha na vida". "Ah, eu quero ter sucesso profissional". "Mas por que você quer ter sucesso profissional?". Aí nós vamos fazendo a maiêutica do Sócrates lá da filosofia. Sim, vai até Até chegar chegar aonde? À ele felicidade. exatamente, porque eu quero ser feliz. Então, como é que você quer ser feliz se você não entende sobre e começa a estudar e começa a entender sobre o que é de fato felicidade para você? Porque a ciência ela aponta uma média, e aí você precisa entender essa média e começar a explorar dentro de você. E você sabe também, porque você, tem estudado muito sobre isso, não é isso? É, O é quanto que a isso gente mesmo. precisa olhar pra É gente isso mesmo. também. Disseste aí uma coisa muito interessante para quem nos está a ouvir, acho que para mim é, e acho que para as outras pessoas também, que é nós não abordamos ou não estudamos a felicidade como uma emoção, mas como um estado a ser construído, foi o que tu disseste. Isso. E isso parece-me tão importante e tão interessante, realmente, como dizes, para ensinar desde pequeninos, Uhum. porque pode fazer toda a diferença na vida das pessoas, e faz, e faz. Quem estuda estes temas sabe que faz muita diferença. Outro aspecto que eu acho também é muito importante e também queria tocar aqui um bocadinho, embora não sejas da área de saúde, mas sabes que a felicidade ou a falta dela impacta muito a nossa saúde. Vocês também abordam essa temática na vossa escola ou isso é algo que tu sabes, mas que não estás a transmitir às pessoas? Achas importante falar nisso? A Sim, com questão da certeza. saúde É o básico, é o na básico. verdade, é. Dentro da áurea, por exemplo, quando nós falamos de bem-estar feminino, nós entendemos que, inclusive, muitas coisas podem vir de um desequilíbrio dentro do seu corpo, por exemplo. E então, dentro do nosso processo, a saúde é a base. Então, dentro da saúde, nós temos o primeiro passo que é trabalhar o nosso tripé, que é alimentação, sono e exercício. Então, nós precisamos trabalhar o tripé para sustentar o nosso corpo, sustentar o que nós viemos aqui para conseguir fazer o resto, o que é tão importante na nossa vida, como Uhum. ter relações positivas, como viver momentos de prazer na nossa vida. Tudo isso depende da saúde. Sem saúde, nós não conseguimos sustentar a longo É essa prazo. ligação entre reforçar o nosso corpo, mas o nosso corpo é corpo e mente, é físico Isso, e mental, não é? Reforçar o nosso corpo quando estamos bem ou quando estamos melhor, para que depois, quando houver problemas mais graves, nós estarmos mais consistentes. Vai por aí, vai por esse caminho, é exatamente, isso? Portanto, exatamente. o exercício físico estará sempre presente, desde o início. O exercício Isso. físico, a alimentação, como disse, e o sono. É o básico, É o é básico. o tripé, é o que nós chamamos do O tripé tripé base, da é saúde. esse. É, Ok. a gente começa por aí que nós chamamos de vitalidade dentro Uhum, da áurea. uhum. O saúde é a primeira dimensão que nós começamos a trabalhar pela vitalidade. Então é sono, exercício Ok, e nutrição. ok. Sim, Depois disso, nós vamos vir para regulação. Regulação entre a saúde mental, entre entender que meu corpo e minha mente estão conectados. E que por isso eu tenho uma visão holística disso, e não dualística, de que eu tenho um corpo e eu tenho uma mente. Não, eu tenho uma visão holística que um impacta o outro. sempre. Então eu preciso ter, por exemplo, momentos de descanso, mais momentos de descanso, entender de fato como eu posso descansar. Porque hoje nós não sabemos normalmente como descansar. Um momento de descanso, nós estamos indo para válvulas de escape e para dopamina, por exemplo. É verdade, é Então, verdade. então o grande ponto é como é que eu descanso, como é que eu tenho uma regulação mais forte emocional, como é que eu tenho o estresse, mas eu me recupero.
Porque o estresse não é o problema, o grande problema é falta de É não recuperação. haver a recuperação, exatamente. É o Exatamente. stress constante. O stress Isso, constante é que nos vai exato. trazer essas dificuldades, exatamente. Não, e estavas agora, perdi-me um bocadinho porque disseste aí qualquer coisa que eu queria seguir, mas entretanto não faz mal. Então começamos pela vitalidade, Isso. vamos para a regulação. Eu já sei o que é que eu queria dizer, que é hoje em dia a sociedade parece que nos pede que estejamos sempre a fazer qualquer coisa. Portanto, quando de repente alguém me pergunta, mas o que é que tu fazes? Hoje não vou fazer nada. Nada? Como é que é possível? Então parece que temos que estar sempre ativos. E é aí que entra a dificuldade no descanso, não é? Porque de repente não temos nada para fazer, vamos arranjar qualquer coisa, nem que seja o telemóvel e estar ali, não é? Uhum. Então, essa necessidade de nos regularmos, de nos reequilibrarmos, eu acho que é fundamental mesmo. Totalmente. Não podemos ser felizes se estivermos desequilibrados, não é? Se não Exatamente. estivermos alinhados connosco. Isso. E Exato. depois vem Mindfulness, depois vem presença. presença. Isso, E como é que presença. tratamos da presença? O que é que fazemos? O que é que podemos fazer para estarmos mais presentes? Sim, isso é muito interessante, porque dentro do The Aura System, que é a nossa metodologia para Uhum. bem-estar feminino, eh, olha, isso eu acho incrível, porque, por exemplo, a gente só consegue falar e trabalhar a presença se o seu corpo, a vitalidade, você estiver trabalhando o básico ele vai impulsionar o seu estado de presença, o seu estado de mindfulness. Ou seja, você cuidar do seu sono, da alimentação e do exercício, não é ter o espetáculo, porque às vezes não, eu tenho que ir para a academia todos os dias, eu tenho que não, vamos aos poucos, vamos adicionando aos poucos no seu dia. Você está cuidando, o seu corpo está sustentando, você está regulando essa conexão entre corpo e mente, você entende uma visão holística, aí sim, isso tudo vai impactar no seu estado de presença. Então, o mindfulness, ele pode ser formal ou informal. Uhum. Então, aqui, por exemplo, primeiro a gente trabalha o mindfulness formal. Então, vamos começar a introduzir práticas de meditação, por exemplo, ou de outras formas de você utilizar o mindfulness, para que você comece a trabalhar e consiga ficar um pouco mais no momento presente, e depois adicionar isso no seu dia a dia, que aí é o mindfulness informal. Que aí, por exemplo, você vai estar com alguém e você vai conseguir praticar uma escuta ativa, por exemplo, Uhum. que é literalmente adicionar o mindfulness dentro do seu processo de escuta, da sua relação com alguém, que é um dos pilares de você construir uma relação e que a relação é o Exato. principal preditor da felicidade humana. Sem dúvida, sim. Os Exato. relacionamentos são fundamentais. Então, Ok. aqui a gente vem com a presença, e a presença ela consegue impactar todo o resto, por isso que está na parte de saúde. Uhum. O mindfulness, ele impacta diretamente na sua longevidade, por exemplo, quantos anos você consegue viver na sua vida. Mindfulness impacta no seu sistema imunológico, você conseguir ter um sistema mais forte, impacta enquanto você consegue ter uma conexão com o seu propósito. Propósito impacta na sua resiliência, por exemplo. Então é algo muito bonito que começa a acontecer quando a gente começa a cuidar do mindfulness também, da presença como um todo. Uau! Estou apaixonada, já me apetece ir para esta escola também tirar, aprender mais coisas sobre estes temas. Faz-me tanto sentido isso, realmente. Se nós não estivermos presentes, para já não ouvimos o outro. Às vezes nem nos ouvimos a nós, não é? Que ainda é pior. Ou é igualmente mau. Depois, não, estamos sempre a viver no passado, preocupados com o que aconteceu, ou no futuro com o que vai acontecer. E realmente não conseguimos estar saudáveis. Portanto, é difícil manter este ritmo e passar às outras áreas que precisamos desenvolver, não é? Para sermos mais felizes. Depois, Exatamente. a seguir, falas do propósito, não é? A gente depois vem para Bem para as relações. relações Isso, primeiro. exato. As relações é algo muito interessante, porque nós falamos que essa daqui é a tradução científica, são as 3 primeiras dimensões, que é health, relations e purpose, que é saúde, relações e propósito. Só que, tem assim, a tradução científica e a wisdom, que é a sabedoria, que são nossas 2 fundações, é ciência e a sabedoria ancestral. Porque tem muitas coisas na nossa ancestralidade, nas nossas culturas milenares, que são feitas e que hoje a ciência comprova e traz: "Olha, isso realmente impacta". Por exemplo, os exercícios de respiração, que é o mindfulness, a presença, não é feito só agora. Lá na Índia, por exemplo, exercícios de respiração são Há feitos há muito tempo. milhares de Sim. anos atrás, como parte da cultura. Aí agora a gente
colocou em uma caixinha e falou: "Olha, isso pode ser chamado de mindfulness". E a Exato. ciência vem e fala que isso impacta na nossa longevidade, em tudo que eu trouxe a gente conversou antes. Então, por exemplo, algo muito interessante, sobre o wisdom, que é essa sabedoria ancestral, lá no que faz parte do Relations também, na cultura africana, em alguns países da África, eles têm uma cultura de que eu só sou porque nós somos. Isso se chama Ubuntu. Então Ubuntu, isso, eu exatamente. só sou porque nós somos. Isso é o poder da comunidade, é o poder de estarmos juntos. E Uhum. isso eles já praticam como parte da cultura há muitos anos atrás. E hoje, Estamos um a descobrir agora nós, no Ocidente, Exato. não é? E aí a gente descobre que relacionamentos é o principal preditor da felicidade humana, nós temos Uhum. uma comunidade, pessoas que nós podemos contar. Então, por isso que vem nós temos a ciência e a sabedoria ancestral como as 2 fundações, e aí depois temos essas 3 dimensões, que é saúde primeiro, então cuidamos do nosso corpo, depois nós vamos para relações, Cuidamos dos nossos que relacionamentos. isso, relacionamentos é a tradução científica, antes nós temos ego. Então é ego, traduzindo cientificamente é relações. Depois nós temos alma, ou traduzindo cientificamente propósito, Ah, ok, que é ok. como a ciência chama. Uhum. Então aqui em relações, nós começamos primeiro pela nossa relação com nós mesmos, que é a autocompaixão. Uhum. Então, primeiro, antes de nós conseguirmos externar, ou seja, construir relações sustentáveis ao longo do tempo e profunda, precisamos de uma boa relação, de um diálogo interno com nós mesmas. E aí a gente trabalha a autocompaixão. Depois da Se auto calhar a aceitação também, esse Isso, tipo de análises, porque que eu isso. estava aqui quando falaste na presença, estava-me a lembrar, perdão, acho que até disse isso, que às vezes não estamos presentes para os outros, mas também não estamos presentes para nós. E, portanto, esta self-compassion, a autocompaixão, Isso. pode nos ajudar a dar esse passo, que é gostarmos de nós, não é? Acaba por ser isso. Exatamente, E exato. aceitar-nos como somos. Isso, É isso? isso, e termos consciência, por exemplo, do que nós estamos sentindo. A terceira direção da autocompaixão é algo trazido pela doutora Christine Neff, sou apaixonada pelo trabalho dela, e ela traz que a terceira a direção e elemento da autocompaixão é aplicar um mindfulness dentro com a autocompaixão. Uhum. Então, termos consciência do que estamos sentindo no momento e aceitarmos isso sem julgamento. Isso é muito bonito, porque é literalmente entender todo o nosso processo interno e falar: "Ó, eu sou um ser humano, está tudo É bem". difícil de fazer isso, não é? É, Não sentes que as pessoas pronto, que se calhar é das maiores dificuldades que as alunas te põem, não é? É principalmente as mulheres. principalmente as É. mulheres. Nós temos a tendência de achar que precisamos sempre estar muito bem. Por exemplo, Certo, algo muito difícil é pedir ajuda para muito nós difícil. mulheres. Eu própria Isso. reconheço isso, muito Exato. difícil. É muito difícil, porque é como se nós fomos ensinadas como mulheres de que para termos um espaço na sociedade, nós precisamos que tudo seja muito bom. Todos os papéis que Super desenvolvemos. mulheres. Isso, super mulheres. Todos os papéis que desenvolvemos. Então você precisa ser, se você é mãe, você precisa ser uma excelente mãe. Se você é profissional, você precisa ser uma excelente profissional. E se for os dois, excelente nos Mais dois. excelente esposa, etc, etc, e o ser mulher às vezes fica lá para trás, Isso, lá no fundo da exatamente. lista, não é? E é uma coisa muito interessante, porque aqui nós trabalhamos muito perfeccionismo. Porque nós temos sempre a tendência de colocar, ó, eu preciso ser muito boa em tudo. Mas você não vai ser muito boa em tudo, porque não é humanamente possível você ser excelente em tudo. Porque nós somos seres humanos, Claro. cometemos falhas. Então aqui a gente trabalha inclusive o que é falhar. O que é o failure em nossas vidas? O que é o erro em nossas vidas como um Uhum. todo? Uhum. Através do olhar da autocompaixão, de entender que somos seres Fantástico. humanos. Sim, claro. Isso é uma base. Essa coisa de querermos ser excelentes em tudo também nos torna nos dificulta muito a vida, porque parece que estamos sempre nunca estamos contentes com o que já somos ou com o que já fizemos, não é? E Isso. acho fundamental esta parte aqui, sim. É muito e é assim, é muito interessante, porque no momento que eu entendo que eu posso pedir ajuda, eu começo a deixar as pessoas na minha vida conhecerem eu de verdade, me conhecerem.
Porque eu não sou só a Bianca que estou excelente nos palcos, dando palestra em 10 países. Não sou, essa é uma parte de mim. Claro, Mas eu sou a Bianca também que fico cansada. Eu sou a Bianca que tenho medos, que tenho inseguranças. certo. E isso eu só permito que outras pessoas entrem no momento que eu tenho autocompaixão e que eu entendo que isso não define meu valor. Não define, isso é diferente. Autocompaixão é diferente de autoestima. Autoestima vem Uhum, de fora. uhum, Autoestima é o olhar das pessoas sobre mim. Autocompaixão é o certo. meu olhar sobre Teu mim. olhar. Muito bom, Exato. muito bom. E depois, Vamos para os boundaries, que se traduz isso, a limites. limites, ok. Exatamente. Porque é muito bonito quando a Aquelas gente olha. crenças limitadoras, será por aí? É? Ela vai muito dos limites relacionados às nossas. Também envolve crenças limitadoras, só que os limites eles vão nos limites das minhas relações, dos Ah, meus quanto é que papéis. eu deixo que as pessoas cheguem? É, É em isso? relação aos papéis que eu Ok, desempenho ok, na ok. minha vida. Uhum. Por exemplo, eu desempenho um papel, eu sou profissional, eu sou amiga, eu sou esposa, eu sou filha. Só que eu já falei 4 papéis diferentes. Então aqui, em limites, eu vou entender quais são as minhas necessidades nesses papéis, quais são os meus desejos nesses papéis. E o que eu entendo hoje que está dentro dessas relações, essas relações hoje, os papéis que eu desempenho, estão dentro disso ou não estão? Uhum, Quais são os meus valores? certo. Porque os meus valores, às vezes, eu posso estar abrindo mão de algo que eu não poderia Que não abrir mão na minha conseguimos, vida. na verdade, fazer, não é? Claro, Exato. claro. E aí eu vou começando a colocar os limites, limites saudáveis, e entender. Sim. Por exemplo, o trabalho. Quanto é que o trabalho faz parte da minha vida como um todo? Qual é o esforço que eu coloco no trabalho hoje? Dentro das minhas outras relações, por exemplo, como mãe, qual é o meu limite relacionado à Porque mãe? tem que haver um equilíbrio de tudo isso, de todos esses Exatamente, papéis, não é? exatamente. E só depois aí a gente vai para o próximo, que é support network, que é ter uma relação e a rede de pessoas que nós podemos contar de verdade a nossa vida. Uhum. Porque eu já tenho uma relação mais profunda comigo, autocompaixão. Eu já comecei a entender os meus limites. Aí sim eu consigo desenvolver uma relação ainda mais profunda. E podes comunicar de uma forma simpática, empática com os outros, quais são os teus limites. É isso, não Exatamente, é? E isso exatamente. também vai favorecer os relacionamentos, as relações. Totalmente, cem por Totalmente. cento. Eu vou ter relações ainda mais genuínas e mais profundas, porque eu vou deixar as pessoas se aproximarem de todas as minhas partes, não só aquelas partes que são maravilhosas, mas também as minhas sombras, né, como a gente chama dentro Que da todos nós temos, psicologia. não é? Que todos nós temos. Exatamente. Muito bem, e depois no final vem o propósito, Isso, que não é o final, isto está tudo relacionado, não é? Portanto, estamos sempre aqui à volta disto tudo. E no exato. propósito, o que é que nós temos? No momento que eu cuido do meu corpo, saúde, no momento Uhum. que eu cuido da minha relação comigo, da minha relação com os outros, eu tenho algo, uma base mais sustentada do meu corpo, do meu ego, eu tenho as minhas necessidades como seres humanos, como ser humano, começando a ser atendida, e aí sim eu começo a transcender, que é o propósito, que é servir. Ok. No momento em que eu tenho isso, eu tenho uma base forte para servir sem esperar um reconhecimento em troca. Eu passo Uhum. pela autenticidade, então eu me sinto autêntica, depois eu vou desenvolvendo isso e aí sim, eu começo a transcendência, que é eu sirvo sem aguardar um reconhecimento, porque eu já entendo aqui que eu sou amada em relações, eu já E portanto já entendo. não vais à procura disso, não é? Exato. Então, com o propósito, eu começo a clarificar primeiro as minhas forças, quais são os meus talentos. Eu valorizo meus talentos, entendo meus padrões de pensamento, comportamento e sentimento, e como é que eu posso utilizar na minha vida isso de forma ainda mais consciente. Uau! Depois dos meus talentos, eu vou para resiliência, porque entender sobre talentos impacta diretamente em resiliência, e aí eu começo a entender qual é o filtro que eu estou olhando as coisas. Aqui a gente também trabalha otimismo, por exemplo. Só que não é só resiliência, é resiliência Shakti. Sharti também é uma qualquer coisa relacionada com o Japão? Shakti é É uma uma forma de estar? Shakti ela vem da cultura, hindu, Ah, hindu, ok. isso, e Shakti lá é uma deusa Ah, ok, que ok. ela é metade homem e metade mulher. E ela É é um a equilíbrio então. exatamente, é o equilíbrio dos nossos polos.
do nosso polo feminino e masculino. Não tem a ver com gênero, mas sim com como se fosse yin e yang, Yin são yang, forças dentro de yin yang, nós. exatamente. E aqui, quando a gente fala de resiliência Shakti, nós estamos falando do casamento perfeito entre ciência e sabedoria ancestral. Todos nós temos essas ferramentas dentro de nós. Como é que nós buscamos o nosso equilíbrio entre o nosso polo feminino e masculino para colocar em prática? E só aí eu começo no nosso último ponto, que é ambiente. Eu começo a criar e desenvolver um ambiente ao meu redor que impulsiona esse propósito, impulsiona o impacto desse propósito, desde fisicamente, desde o quarto que eu durmo, do meu escritório, até as pessoas que eu A cultivo, as importância do relações. ambiente que nos rodeia, não é? Que cada vez se Exato, fala mais nisso, que é tão exato, importante para o nosso equilíbrio também. E também, se exatamente. não soubermos, no fundo, como lá chegar, como é que nós vamos criar um ambiente bom? Por isso é que eu estava a dizer que tudo isto se depois relaciona umas coisas com as outras e podes sempre ir melhorando e aprendendo. Com certeza. Ai, olha, Bianca, eu ainda tinha aqui tanta coisa para te perguntar, mas o Sérgio está-me ali a dizer que faltam 5 minutos. Ai, não acredito, 5 Como é minutos que já. passou tão Passou depressa? muito Eu não rápido. sei, não sei Eu mesmo. não tenho ideia. Adorei conversar contigo. Ai, Ia-te também. perguntar como é que é a tua vida, que andas para aí sempre por fora, a viajar por todos os países. Uma jovem como tu, conseguiste abraçar no fundo uma vida que se vê na tua cara que te faz muito feliz. Sim. E é um prazer saber disso e ouvir-te. É um prazer ouvir-te, apetecia ficar aqui mais não sei quanto tempo. Ahm, Ia-te pedir só então, para terminar, se pudesses deixar aqui uma mensagem a quem nos está a ouvir. Hum. Imagina alguém que está ainda um bocadinho perdido, ainda não encontrou o seu propósito. O que é que tu dirias? Venham ter comigo. Eu não te perguntei como é que as pessoas vão ter contigo? Onde é que podem encontrar? Onde podem encontrar. Sim. Nós dentro da Áurea, nós temos, o nosso Instagram e o nosso LinkedIn também, então se você usa mais LinkedIn, é sempre Áurea Happiness School, e através do meu nome também, Bianca Kislansky, vocês conseguem encontrar Instagram, LinkedIn, nossos programas também, nossos cursos dentro da Áurea. Nós temos, na verdade, na Áurea, um espaço aberto, que é bem interessante, é um espaço no WhatsApp aberto, tanto em português quanto em inglês, e que nós temos rituais de mindfulness toda semana abertos Que para não interessante. alunas também. Vou publicar depois isso também. Exato, aulas gratuitas também abertas para vocês. Nós emitimos sempre que eu vou para algum congresso científico, nós fazemos um relatório desse congresso e entregamos gratuitamente para todo mundo também como parte Eu do fui nosso acompanhando propósito. o de Madrid pelas tuas publicações. O que é que tinha acontecido no primeiro dia, no segundo Isso, dia, a Bianca vai pondo quem vai falar, quais são os temas, é muito interessante isso, seguir isso. exatamente. Ok. Então, assim, pode Muito encontrar. bem. Então, e agora a mensagem? Mesmo não possam vir ter com a Bianca, o que é que Sim. as pessoas podem fazer assim, rapidamente no seu dia a dia, que as torne mais felizes? Hum. Essa é uma ótima pergunta. Primeira coisa que eu queria falar, assim, muito é que a vida vale a pena ser vivida. Esse é o primeiro ponto. Eu Boa. aprendi, eu aprendi isso na prática, assim, em um lugar de muita dor, em um momento na minha vida que eu, inclusive, pensei em não estar aqui. Então, eu já fui para um lugar bem difícil, assim, e hoje, de uma pessoa que já saiu da depressão, já saiu de um lugar, eu digo, a vida vale a pena ser vivida. E só que ela vale a pena ser vivida, ela é mais linda ainda no momento em que você constrói conscientemente a sua felicidade. Então é em pequenas escolhas, são pequenas grandes coisas, é no momento que você acorda. O que que você faz quando você logo acorda? Você pega primeiro no celular ou você abre a sua janela e tem um impacto da luz do sol em você? Com quem você alimenta o seu dia a dia, as suas escolhas no final de semana, com quem você está no final de semana, essas relações na sua vida, elas te alimentam ou te drenam? O seu trabalho, como é que você pode expressar ainda mais seus talentos no seu trabalho? Algo prático que eu te indicaria fazer seria: hoje, quem na sua vida você pode contar é o maior preditor da felicidade humana. Hoje, escreve num papel quem na sua vida você pode contar e começa por aí, começa a desenvolver ainda mais profundamente essa relação com essas pessoas. Porque nós poderíamos começar pela saúde, que é dentro do The Aura System, nós fazemos isso. Mas se hoje você tivesse que escolher alguma coisa, eu iria para o principal preditor da felicidade humana, que é: aprofunde nas relações das pessoas que você realmente ama na vida.
e deixa elas verem você por inteiro. Lindo, obrigada. Ah, Olha, obrigada, foi eu um amei. prazer, foi um Passou muito prazer. rápido, Obrigada. Pois passou, estás a ver? muito Nós rápido. preparamos muita coisa, falamos muita coisa, depois chegamos aqui, ai, ai, o Sérgio começa logo a dizer: "Já está no final". Mas foi ótimo, Bianca, Foi e maravilhoso. provavelmente vamos ter mais oportunidades de conversar novamente Com contigo. certeza, Quem será um sabe se um dia prazer. vamos gravar ao Brasil, não é, Sérgio? Pois, não sabemos. Para vocês Para vocês que nos seguem, e muito obrigada por estarem aí e também muito obrigada, sinceramente e do fundo do coração ao Feed Experience por nos receber aqui. Até para a semana. Fiquem bem. Ah, foi muito rápido, né? Gente, eu pensei que foram 10 minutos. Não, ele já estava ali a pôr-nos 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos e eu, ai, E assim mas eu não queria, concluímos Foi mais que uma mas eu mais queria que travessia tu no Pontos de falasses Encontro. disto tudo, que é Obrigada importante por falarmos caminharem disto. Com connosco. certeza. E você As vê o pontes quanto que que construímos hoje é interessante, são o o quanto que caminho que impacta, né, e a gente percorreremos não pensa amanhã. nisso. Pois Se este não. episódio vos E para inspirou, nós mulheres, o compartilhem com quanto que é alguém e diferente sigam-nos o nas redes entender sociais, bem-estar. Mas preparando-se para o nosso próximo foi encontro. positiva no fim de Até tudo já! isto. Vou chamar uma